Aleluia, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5. Nós tivemos esse final de semana congresso de casais, amém? Cadê os casais que estavam no congresso aí? Dá uma glória a Deus. Irmão, foi uma bênção, uma bênção. O Cris e a Michele ganharam como o casal mais bagunceiro. Por que será, né? Por que será? Irmão, tô ficando mais magro. Tem que trocar as roupas, porque tá... Pedi pra igreja fazer um vale presente. E aí, Rogerião, tudo certo? É complicada a vida do crente. Aí o Val falou para mim assim: nossa, pastor, você está mais felizinho depois que voltou do congresso de casais? Vai vir José, para quem estava lá, vai vir José. Eita, aleluia, eu quero que todos vocês casem, irmão. Vocês precisam casar, gente. Olha aí. Eu conversando com uma irmã no Instagram, depois eu vou mandar esse corte para ela. Ela falou assim: pastor, mas não dá, os meninos é tudo nota 3. Aí eu dei uma palavra de sabedoria para ela. Eu falei assim: o homem, ele se constrói com o tempo. Então só uma mulher nota 10 pode transformar um homem nota 10. Falei, se você está esperando um homem nota 10 aparecer, pode ter certeza que ele foi construído por outra mulher, já deve ter uns 2 filhos pelo caminho, e aí você quer esse cara para você. Olha o pastor Igor, você acha que esse cara era uma nota 10? Menos 9, pastor Igor era menos 9. Se eu pegar uma foto do Igão e colocar aqui no telão, boné para trás, bermuda da Quicksilver, olha aí que Deus fez na vida do homem. Camila Gomes. Então, meninas, vocês precisam olhar com um olhar de fé. Pega na planta, constrói, vai dar tudo certo. Amém? Eu sou fruto do que a minha esposa me construiu. Ela não está aqui, mas vocês podem depois mandar uma mensagem. Nossa, pastor Pablo te elogiou lá no culto. Nossa, gente, vocês não vão nem... Vamos para a palavra, que é o que importa? 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé, e não pelo que? Mais uma vez, repita comigo: porque vivemos, e não pelo que? Mais uma vez, porque vivemos, e não pelo que? Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender contigo, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós precisamos entender que um dos princípios mais preciosos da palavra do Senhor se chama fé. Fala comigo, fé. A fé, ela vem antes do surgimento da própria religião. A religião é uma organização onde os homens tentam fazer uma conexão dos homens para com Deus. É o religare. Religião é a organização humana, é a organização filosófica, de um pensamento filosófico de quem é Deus para com o homem para com Deus. É a forma de religare, de se ligar ao homem ou se ligar a Deus. A fé, ela vem antes de todos esses princípios, a fé vem antes de todo pensamento filosófico. A fé é um fundamento a qual nós precisamos estar enraizado dentro dela. Quando nós vamos para a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, verso de número 6 vai dizer: sem fé é impossível, fala comigo, impossível, agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para que eu possa me aproximar de Deus, para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso crer que ele existe. Eu preciso ter a convicção, a fé de que o Senhor existe. Então, se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus.
A fé é o principal fundamento daquilo que nós estamos vivendo aqui. Então nós precisamos de fé. 1 João capítulo 5, verso número 4 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo, a nossa fé. É a nossa fé que é responsável por vencer os dilemas dessa vida. Não é a sua expertise, isso colabora. Não é o seu network, isso colabora. Não é para quem você vai ligar e pedir dinheiro emprestado, isso colabora. Mas o fundamento de um cristão e aquilo que nos move nessa terra, irmão, é a nossa fé. É a nossa fé que nos faz vencer o mundo, é a nossa fé que nos faz avançar, é a nossa fé que nos faz permanecer. Quando um diagnóstico ruim chega, não é a solução dos médicos que vai acalmar o nosso coração, é a nossa. Quando um desastre acontece na nossa família, o que vai resolver os nossos problemas e nos fazer passar por cima de todas essas coisas é a nossa fé. A fé, ela é poderosa. Tiago 5,15 vai dizer, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Pela fé, você é curado, irmão. Se você entrou enfermo aqui hoje, você crer pela fé, você pode ser curado. Eu posso ouvir um amém? A fé tem poder para perdoar os nossos pecados. O texto está dizendo, além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. A fé é poderosa. A fé é tão poderosa, irmão, que o único atributo que a Bíblia vai trazer para Satanás é que ele é o pai o diabo é o pai da mentira. A mentira nada mais é de uma ideia que é lançada na sua mente para quebrar aquilo que a palavra foi dita dentro do teu coração. Por exemplo, Gênesis, Deus disse para Adão, vocês podem comer de todos os frutos, do que vocês quiserem, da árvore que vocês quiserem, vocês só não podem comer daquela árvore, porque se comerem daquela árvore, certamente morrerão. Uma palavra foi liberada, uma palavra foi lançada sobre Adão e Eva. Mas o diabo vem com uma mentira, dizendo, Deus está com medo que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. A mentira do diabo, ela sempre vai tentar roubar a fé que foi depositada dentro do teu coração. Mateus capítulo 3, no último versículo, quando Jesus desce as águas, uma voz ecoa do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a quem eu tenho muito prazer, este é meu filho amado. Mateus capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, e a primeira tentação do diabo vem falando, será mesmo que você é o filho de Deus? Porque se você for o filho de Deus, vamos, transforma essa pedra em pão. O diabo sempre vai tentar lançar uma mentira para calar a sua fé. Quando nós ouvimos isso, nós vamos dizer, pastor, mas isso é muito óbvio, isso é muito, nós sabemos disso, sabemos quando ouvimos, mas não sabemos na prática. Porque muitos de nós estamos aqui, recebemos uma palavra de fé, recebemos uma palavra de vida, a palavra do Senhor, ela nos garante promessas, mas não vivemos das promessas e não desfrutamos daquilo que Deus tem por nós, porque o diabo ele vai minando a nossa fé, ele vai roubando a nossa fé. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então coisas que você ouve, por exemplo, você não vai vencer, você não merece, Deus não te ama, seus pecados são imperdoáveis, você nunca será usado por Deus, você nunca terá uma família, você nunca vai ser amado de verdade. São palavras de mentira que roubam a esperança, a expectativa que temos naquilo que Deus vai fazer. Quantos de nós já saímos de um culto num domingo ou numa quinta-feira como essa, chegamos no dia seguinte e falamos assim, agora eu vou viver tudo aquilo que eu ouvi, eu vou experimentar, eu vou me deleitar, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Mas de repente alguma situação vem e rouba a sua fé. Irmão, a fé é poderosa para nós vencermos o mundo. Ela é a nossa arma. A esperança da igreja está na nossa fé em Cristo Jesus. A esperança da igreja não está no que vai acontecer na política em 2026. Eu posso ouvir um amém? A nossa fé não está se vai vir um hexa ou não vai vir um hexa. Isso é irrelevante, irmão. O que nos faz vencer, e o que nos faz caminhar, e o que vai nos colocar diante do Senhor no céu, diante de um Rei poderoso e glorificado, é a nossa fé. Então é o que você mais tem que proteger.
É o que você tem que colocar dentro do teu coração e falar assim: eu não abro mão da minha fé. Um cristão cheio de fé, ele não é abatido, ele não é derrotado, ele não é destruído por nenhuma artimanha do diabo. Mas precisa ter fé, irmão. Fé é crer, trazer à existência coisas que ainda não se viram, trazer à existência aquilo que não existe. Eu creio que Deus vai fazer. Eu tenho fé que eu vou viver tudo aquilo que Deus falou que eu viveria. A pergunta que eu faço para você: você tem fé de que vai viver tudo que Deus falou que você vai viver? Quem tem fé? Amém? A pergunta que eu te faço agora: por que você ainda não tirou seu passaporte para viver o chamado que Deus falou que você vai viver? Se você tem fé, e se você crê, por que você ainda não está indo nos lugares a qual Deus disse que te usaria? Porque o diabo, ele conseguiu colocar uma mentira dentro do nosso coração. Em algum momento, em algum ponto da vida, ele olha para você e diz assim: você não, cara. A mensagem não é para você, a mensagem é para o fulano de tal, é para o Beltrano. Ele tem um pai famoso, ele tem uma mãe que tem dinheiro, você não é nada. E nós vamos acreditando nisso. Se nós fôssemos depender de lobbying, se nós fôssemos depender de pessoas para poder viver o que um dia vivemos até hoje, nós não estaríamos na posição que estamos hoje. O que te colocou na casa que você mora foi a fé que você tem. O que te colocou no trabalho que você tem foi a fé que você tem. A pergunta é: aonde está a tua fé que agora não consegue te colocar em outros lugares? Você parou por quê? Porque o diabo colocou uma mentira dizendo: para você tá bom até aí basta. Até o carro que você dirige, até aí. Você só vai pregar até aí. Você só vai adorar até aí. Então o diabo vai colocando limitadores em nós. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus falou. E nós vamos acreditando nessas palavras. Nós vamos deixando o diabo roubar a semente que foi lançada no nosso coração. Nós deixamos ir embora aquilo que o Senhor plantou dentro de nós, irmão. Então nessa noite eu quero te lembrar de tudo aquilo que Deus falou sobre você. Você precisa ter fé, irmão. Eu vejo pessoas aqui que estão vivendo coisas que eu conhecia muitos anos atrás. Vocês, quando chegaram aqui lá no começo, eu estou vendo vocês viverem hoje aquilo que vocês falaram que viveriam um dia. Mas tudo isso foi pela fé, pelo posicionamento, por acreditar. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós precisamos voltar a acreditar naquilo que Deus falou um dia a nosso respeito. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Posso usar aí o Raiz e Tainá como exemplo? Há muitos anos atrás, a Tainá começava: eu sou empreendedora. Lembra? As pessoas davam risada, brincavam, zoavam. Empreender do quê? Quantas vezes a gente já conversou? Sentamos na mesa, ela chorava, eu falei: você vai, eu acredito. Fé. Está vivendo hoje tudo aquilo que sonhou. Valzinho um dia num atendimento pastoral comigo, pode te usar de exemplo? Já comecei, né? Você vai falar: não, vai ficar feio para mim, você não pode me tirar na frente da galera. Conversando comigo, começou a chorar, o nariz dele começou a sair sangue na minha frente. E sangue com lágrimas caindo assim. Eu falei: Val, seu nariz está sangrando. Ele: ai, sério. Está aí hoje liderando os adolescentes aí, ó, tá voando e vai viver coisas muito maiores. Fé. Um dia o pastor Igor disse para mim que ia casar. Eu nunca vi fé do tamanho dessa em Israel. Olha aí, ó, aconteceu, irmão. A gente tem que ter fé, irmão. Acreditar. A pergunta é: por que você parou de acreditar? Por que você parou de sonhar com aquilo que Deus disse que faria? Traz a memória. Traz a memória tudo que Deus fez nos poucos anos que você tem realmente dedicado e acreditado, confiado. Deus não se limita a tempo. Deus não está limitado a tempo. Ah, pastor, vou começar hoje e vou viver só daqui 10 anos. Deus não está limitado a tempo. Se você decidir hoje e falar: eu creio, eu confio, hoje mesmo Deus pode mudar a tua história, hoje mesmo Deus pode mudar a tua realidade, hoje mesmo Deus pode mudar tudo. Os olhos do Senhor estão andando sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O Senhor está com sede daqueles que acordavam de madrugada para buscar em oração, crendo que ia acontecer o milagre. Aqueles que se levantavam orando, dizendo: eu creio, eu confio, Deus vai fazer. Fé, irmão.
Fé, a Larissa Félix está aqui como uma pessoa de fé, que há muitos anos sonhou com Samuel, colocou no papelzinho, Deus vai me dar meu Samuel. Agora esse tal de Samuel está de olho na Radassa. Eu estou ficando doido. Fé, irmão. Nós precisamos crer, porque essa é a nossa arma. Irmão, nós não temos beleza e nem formosura em nós. Para a sociedade somos a pior coisa que existe. Somos uma vergonha para a sociedade. Igreja, você vai para a igreja. Nós não temos atributos humanos. Nós não temos nada a oferecer. A única coisa que pode nos mover nessa terra se chama fé. Então quando você entrar aqui, você precisa entender que a fé, ela não é algo racional. Nós precisamos crer sem mesmo entender. Olha o que diz lá em Lucas 1, verso de número 20. O anjo vai dizer a Zacarias: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou. Fala comigo, não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, ele recebe um anjo, o anjo diz para ele: sua mulher vai ficar grávida, sua mulher vai ter um filho. Ele questiona o anjo, no verso de número 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. A fé não é lógica, a fé não é racional. Pastor, é fácil para você falar, mas olha o tanto de boleto que eu tenho lá na minha casa. É fácil para você falar, mas o meu filho está com uma doença. É fácil para você falar, mas olha a realidade que eu estou vivendo. Irmão, a realidade desse homem era uma só. Ele era velho, ele não podia ter filhos, ele já estava numa idade avançada. Mas não importa a lógica humana, se o anjo falou, vai acontecer. Não importa o tanto de boleto, não importa a doença, não importa qual a enfermidade, não importa se o seu marido já está com a mala pronta para ir embora. Se o anjo descer, milagre vai acontecer. É fé, irmão. Nós não nos movemos por coisas naturais. Essa fé que vence o mundo. É essa fé. Se um anjo viesse do futuro e falasse para Tainá, lá 3 anos atrás, ó, a tua empresa vai ser assim, você vai viver assado, tal, ela ia falar: será? Como assim? Em 2025 você estará viajando para outros estados, você vai estar vivendo isso, conhecendo pessoas assim. Ela ia olhar para ela e falar: como? Não tem explicação, é Deus quem faz, é milagres que só Deus pode fazer. Você só precisa pegar essa palavra e falar assim: eu creio, é para mim. Vai acontecer. Há 6 anos atrás, eu estava sentado no Parque Luciano do Vale, com um pedaço de papel e caneta, junto com o Igão, Vince e Bibi. Nós estávamos sentados fazendo a estrutura dos ministérios da igreja. Há 6 anos atrás, nós achávamos que ia viver algo grande. Mas se nós fôssemos entender o processo, nós pararíamos. Porque a fé não te livra de um processo dolorido, mas a fé te faz confiar que você vai chegar naquilo que você falou que viveria. Vai acontecer, irmão. Deixa eu falar para você, as quintas-feiras desse lugar não vai caber. Deus vai parar Campinas, caravanas vão chegar nesse lugar, Deus vai levantar multidões para vir aqui ouvir a palavra do Senhor. Os bares vão fechar, as pessoas vão se converter ao evangelho. Nós vamos ter que fazer 30 cultos se for preciso. Pastor, como? Eu não sei, mas eu creio. Fé, irmão. Zacarias duvidou, porque ele olhou para a realidade. Mas existe um outro homem na Bíblia com a mesma situação semelhante. Romanos capítulo 8, verso de número 18 ao 21. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Fala comigo, creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Fala comigo, fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconhece a sua condição. Fé não é apagar a sua condição. Fé não é dar uma de louco, retardado, sair na rua. Não, fé é entender, cara, não faz sentido. Mas se Deus falou, vai acontecer. Realmente eu estou velho, não tenho mais vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou.
Ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé não é sobre o que podemos fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Se o Davi chegar para mim e falar assim: pai, compra leite para mim, e eu falar: vou comprar, e ele ficar toda hora: pai, mas você vai conseguir comprar? Pai, você tem dinheiro? Pai, irmão, eu vou ficar nervoso com ele. Ô Davi, você está tirando eu? Você tem 4 anos, velho. Estou falando que eu vou comprar seu leite, vou comprar seu leite. Imagina você para Deus com as suas orações. Aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por amor, não lhe dará com ele de graça todas as outras coisas? E você está com medo de que Deus não pode curar um câncer? Você está com medo de que Deus não pode resolver o problema no teu casamento? Você está com medo de que seus filhos vão ficar perdidos? Você está preocupado? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas lhe entregou, e com ele deu uma promessa: eu vou dar todas as outras coisas de graça. Será que esse Deus não tem poder? É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós duvidamos, nós não estamos falando sobre nós estamos anulando aquilo que Deus pode fazer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Nós não podemos mais viver uma fé lógica. A fé lógica vai se apegar à realidade do momento. A realidade do momento diz isso. Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 13 ao 14, vai dizer: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, fala comigo, alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Ele era comandante do exército, ele tinha uma doença. Na cabeça dele, a lógica do reino de Deus é: o homem vai sair da casa dele, vai vir até mim, o profeta vai chegar até mim, vai colocar a mão no lugar que está doente, vai fazer uma oração, e quando ele fizer essa oração no local que está doente, eu vou ser curado. Fé lógica. Sabe o que o profeta faz? Manda o seu servo dar uma notícia: vá e manda ele se lavar no Rio Jordão. 7 vezes ele vai mergulhar, e depois que ele mergulhar 7 vezes ele vai ser curado. É necessário ter fé. Só que a nossa fé é lógica, irmão. Eu vou procurar o fulano tem dinheiro, o fulano vai me ajudar com dinheiro, e o fulano vai resolver minha vida. E eu tenho fé que Deus vai intervir nessa situação. E se Deus quiser fazer do jeito dele? Porque a sua fé lógica não casa com o que Deus gosta de fazer no reino dele. Você precisa confiar em Deus, irmão. É por isso que eu estou falando para você: vai lá e tira seu passaporte. Pega seu passaporte e sai andando lá. Aí as pessoas vão falar assim: para onde você vai viajar? Eu ainda não sei, mas eu sei que eu vou viajar. Porque Deus vai me levar para viver grandes coisas. Mas você quer viver uma fé lógica, você só quer se mover mediante aquilo que você acredita que tem que ser feito naquele momento. Eu vou lá e o profeta vai me tocar e é assim que vai acontecer. Irmão, para de ficar tentando desenhar os próximos dias. Você precisa se mover com base naquilo que Deus está falando. Eu estava aqui na igreja e um rapaz veio aqui conversar comigo. Eu bebi água só para ficar um mistério e vocês ficar com cara de curioso. Brincadeira. E ele veio aqui conversar comigo e numa conversa ele falou assim: pastor, Deus mandou vir aqui falar para você, para que você não se mova pelo dinheiro. Você não pode ter medo de fazer as coisas na igreja por causa de recurso financeiro. Eu achei ele meio afrontoso, mas achei ele muito corajoso também, mas ele falou e eu falei amém. Fui para casa, orei, falei: Senhor, será que eu estou com medo de fazer as coisas na igreja porque eu estou com medo de dinheiro e tal? Aí Deus falou sim. Aí eu cheguei no pessoal que trabalha aqui na igreja, Igão e Vince, falei assim: a gente vai comprar o Ecobrisa. Não sei como a gente vai fazer, mas eu não quero me mover por medo de relação à questão financeira não. Vamos embora. Nós fomos, levantamos a oferta, compramos o ar, chegou aí. Nessa semana, uma pessoa da igreja me liga, fala: pastor, Deus abençoou a nossa vida, nós ganhamos uma situação
e nós vamos fazer um dízimo para a igreja. E o dízimo que eles fizeram para a igreja é o valor do Ecobrisa. Ah, irmão, dá um glória a Deus de verdade. Por que eu estou te falando isso? Que eu vou te passar o contato da família, depois você vai lá pedir dinheiro para eles. Brincadeira. Eu estou te falando isso porque se eu não tivesse ouvido uma palavra que Deus liberou, nós não teríamos dado alguns passos. Enquanto eu estava sentado aqui no meu lugar, pensando, orando, olhando para a igreja, o Senhor falou para mim assim: por que você não dá mais passos de fé para você ver o que mais eu posso fazer? O problema é que a nossa fé lógica limita a Deus. Por que você ainda não abriu o negócio que Deus mandou você abrir? Por que você ainda não começou o seu negócio? Por que você não começou a vender as camisetas, que você tem vontade de vender camiseta com um desenho atrás? Por que você não escreveu o seu livro ainda? Por que você não abriu ainda a sua barraquinha de cachorro-quente? É porque você está esperando alguma coisa lógica acontecer para você entender que tem que dar um passo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é do jeito que você acha. Se Deus te pedisse algo difícil, você faria. Mas quando Deus te pede algo fácil, você não faz. É fácil, vai lá e faz o que Deus está falando. Mas nós limitamos a Deus, nós desagradamos a Deus. Eu quero falar uma frase aqui, mas eu quero que você tenha maturidade no que eu vou falar, senão você vai distorcer minha frase. Mas não tem um versículo bíblico de Jesus repreendendo os discípulos por pecado. Isso não significa que Jesus não abomine o pecado, amém? Mas existem vários versículos bíblicos onde Jesus repreende os discípulos por falta de fé. Porque falta de fé, irmão, demonstra que você não acredita no poder que Deus tem. Você anula a grandeza do Senhor, não de quem Ele é, mas de quem Ele é dentro de você. É crer que podemos ir para um espaço maior, sim, podemos. É crer que Deus pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser, sim, Ele pode. Essa mensagem não é para você, essa mensagem é para mim. Porque quem me conhece do começo da caminhada da casa do Pai sabe que essa mensagem é para mim. Mas a gente vai ficando com medo no passar dos tempos. A gente vai entrando numa fé lógica. A gente só quer fazer as coisas que se tiver dentro do nosso sistema. A fé não pode ser lógica, irmão. Nós precisamos viver uma fé totalmente fincada nos pés da cruz. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós vivemos também uma fé emocional. É conforme as nossas emoções do dia. A gente se emociona muito fácil. Somos seres emocionados, faz parte de nós. Abra comigo em Lucas capítulo 5, verso de número 3 ao 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Repita comigo: vá para onde as águas são mais fundas. Essa é uma palavra que Deus está liberando sobre a sua vida hoje. Vai para o lugar mais fundo com Ele. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia acontecido. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Você vai perceber que nesse texto há um grande fluxo de emoções. A primeira coisa que você vai perceber é uma frustração na fala de Pedro. Ele diz assim: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. É um ambiente de frustração. Jesus está tentando despertar a fé neles. Jesus está tentando provocar uma fé neles. Vá para as águas mais profundas, lancem a rede.
Aí ele vai dizer: Senhor, a gente tentou, não deu certo. Que ele está dizendo assim: Senhor, nós estamos frustrados. Mas se o Senhor está falando, eu vou. E quando ele vai, pegaram tal quantidade de peixes. Aquele momento explode o quê? Uma alegria. Fala comigo, alegria. Da frustração à alegria. Uma alegria explode dentro deles. A fé agora está pautada na alegria. Deus fez, olha a quantidade de peixes. Só que de repente a rede começou a rasgar, irmão. Você consegue imaginar a tristeza de Pedro? Frustrado, lançou a rede, puxou tal quantidade de peixe. É tipo alegria de pobre, você paga a conta, acaba o gás, sabe? Aí ele puxa a rede, irmão. Aquela alegria. Sabe que você recebe o 13º? Aí você toma uma multa. Eu e o pastor Igor no congresso, tomamos multa. É uma alegria saindo do congresso, não é uma tristeza quando o guarda para. Puxou a rede, levantou, começou a rasgar. Uma tristeza. Bate uma tristeza. Mas então os barcos dos companheiros vieram e encheram os barcos dos companheiros. Alívio. Ufa! Graças a Deus chegou o barco dos amigos aqui. Joga os peixes para o barco dos amigos. Na hora que parece que estava tudo bem, o barco dos amigos começou a afundar também. O que começa? Desespero de novo. Não parece a nossa vida, irmão? Segunda-feira, terça-feira, não é? Parece que é a gente vivendo. Vendo isso, Pedro se prostrou. Culpa e medo. Se nós fôssemos deixar as nossas emoções conduzir a nossa vida, a gente não ia conseguir viver nada nessa terra, irmão. Porque numa cena curta que eu acabei de descrever para você, pelo menos 6 tipos de emoções despertaram ali naquele momento. 6 tipos de emoções saltaram dentro do coração de Pedro. Então se ele for ficar pautado às emoções dele, ele não vai viver uma fé. Se você for ficar apegado ao que você está sentindo, irmão, ao estado emocional que você está vivendo agora, ao jeito que você está passando as suas emoções hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você for deixar as suas emoções dominar você, não dá certo, cara. O problema é que muitos de nós somos assim dentro da igreja. Começamos o ano dizendo que Deus vai fazer grandes coisas, e nós começamos ali alegres, mas chega fevereiro, bate a frustração. Eu tentei, pastor, não deu. Eu tentei fazer, eu tentei ir, mas não deu certo, pastor. Aí se frustra. Aí vem o mês de março, acontece alguma coisa, você se alegra. Mas aí aquilo que você puxou com alegria começa a rasgar na tua mão. Aí você já fica triste de novo. Irmão, se nós formos caminhar com base nas nossas emoções, hoje, nesse momento eu sou pastor, amanhã eu já quero ir embora. Segunda-feira eu já estou desanimado de novo. Falei para Camila, Camila, não marca nada de segunda-feira para mim, em nome do Senhor Jesus. Porque no domingo, irmão, eu saio daqui parecendo que eu sou um gigante. Os pastores, quando saem aqui do culto, no domingo, a gente ora com 10, 15 pessoas. A gente sai do culto, irmão, bateu 8, 9 horas da noite. No dia seguinte, acorda um caco. Parece que é uma opressão, parece que é um peso. Não sei o pessoal do louvor como que é para vocês, mas a gente já conversou isso entre os pastores. É desesperador, dor de cabeça, é um negócio muito louco. Se a gente for caminhar com base nas nossas emoções e naquilo que estamos sentindo, nós não vamos acessar aquilo que Deus liberou sobre nós. Não é sobre a emoção que você está sentindo agora, irmão. É por isso que Davi, quando ele vai conversar com a alma dele, parece coisa de louco, né? Aí ele está conversando com a alma dele. Ele fala assim: por que está batido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Parece que ele coloca a alma na cadeira e começa a conversar com ela. Ele fala assim: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera, alma, para de gritar dentro de mim. As nossas emoções, elas vão nos roubar de Cristo. Se nós não estivermos fincados na fé, alicerçados na palavra, as nossas emoções nos tiram da igreja, irmão. Porque é um mix de alegria, tristeza, desespero, alívio, frustração, é todo o tempo. Era um milagre simples, lança a rede que vocês vão pegar muito peixe. Era um milagre simples, irmão, mas 6, 7 emoções despertaram ali naquela cena. Os seus dias são assim todos os momentos. Todos os momentos, parece que uma coisa vai dar certo, de repente a outra dá errada.
Parece que uma coisa vai para frente, agora a minha vida vai, pastor, de repente não vai de novo, parece que dá tudo errado de novo. Se você for deixar suas emoções governarem você, a fé vai desaparecer, ela vai sucumbir. Você precisa crer que Deus falou, crer que Deus vai fazer, confiar que Deus vai depositar aquilo que diz que vai depositar nas suas mãos. Deus prometeu que pegaria peixes. Final da história, ele viu peixes naquele lugar. Como foi o processo? Não interessa. Mas se a sua fé for emocional, irmão, você vai parar. Se a sua fé for pautada nas suas emoções, você vai desistir. Nós precisamos crer na palavra que foi liberada de Jesus para nós. Pelas nossas emoções, a gente já teria parado muito tempo. Mas recebemos uma palavra. Quando nós vamos para a história de Pedro, olhamos para Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi o cara que negou Jesus. Pedro, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Consegue imaginar? Aparta de mim, Satanás. Pedro afundou, irmão. Foi o único que andou sobre as águas, mas ele afundou. Pedro, ele cortou a orelha de Malco. Alguém que não era para ele cortar a orelha, ele cortou a orelha de Malco. Ele disse que não ia abandonar Jesus e abandonou Jesus. Pedro, ele se intromete no monte da transfiguração, numa conversa de Jesus, cara. Você consegue imaginar a cena? Quem é Pedro? Pedro é nós. Vira para quem está assim, é você. Você é Pedro? Jesus, Elias e Moisés, é isso que estavam ali, pastor Igor? Você falou com um olhar tipo assim, putz, não sei. É isso? Está gravando. Aleluia. Eles estavam conversando. Pedro interrompe e fala assim, você não quer que eu construa umas tendas para nós três dormir aqui não? Irmão, eu sou muito Pedro na vida. Eu falo coisas que não deveria falar na hora errada. E eu já paguei tanto por isso. Já falei tanta besteira. Pregando aqui, às vezes eu falo umas coisas. A minha esposa falou assim, você vai ser facilmente cancelado. Eu também acho. Às vezes eu falo umas coisas. Pedro fala coisas que não deveria falar no momento que não deveria falar. Gente, isso aqui para mim é o melhor de Pedro. Coloca na tela para mim, João 21, do 20 ao 23. Jesus tinha acabado de perdoar Pedro dos pecados que Pedro tinha cometido de negar, apacenta as minhas ovelhas. Sabe aquele finalzinho ali que Jesus está indo embora? Aí Jesus e Pedro estão à frente, os outros discípulos estão atrás. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus, João. Durante a ceia perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Se espalhou um rumor. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Pedro era fofoqueiro. Jesus e Pedro conversando. Pedro fala assim, Senhor, o que vai ser de João? Jesus falou assim, que te importa? Se eu quiser que ele viva, ele viva. Você não tem nada a ver com isso. Jesus é elevado aos céus, Pedro fica. E espalhou-se entre os irmãos. Foi educado, né? Espalhou-se. Não foi Jesus que falou. Quem foi que espalhou a conversa? É igualzinho nós, irmão. Ele só não espalhou, ele aumentou. Eu vou falar sobre isso domingo aqui, nós vamos falar sobre falar demais. Ele espalha uma notícia, irmão. Pedro era para ser alguém que não tem chance, não tem esperança. Mas ele não foi levado pelas emoções, ele não foi levado pela lógica humana. Pela lógica humana, Pedro não deveria ser quem foi na igreja, irmão. O cara negou. Quando foi andar nas águas, afundou. No monte da transfiguração, intrometeu no meio da conversa. Cortou a orelha de Malco. Ele pegou a espada. Jesus falou para não pegar a espada, ele pegou a espada. Desobedeceu.
Pedro. Mas existia uma palavra sobre Pedro, irmão: apacenta as minhas ovelhas. Ele acreditou na palavra que recebeu, irmão. Essa noite eu não estou pregando para pessoas perfeitas, não. Eu não estou pregando para os santarrões, não. Eu estou pregando para pessoas que têm dificuldade, que às vezes pecam, às vezes dão mancada, mas não se esqueceram da palavra que receberam um dia. Não se esqueceram da palavra que receberam de Jesus. Porque o que vai te manter de pé, irmão, e o que vai te fazer chegar lá, é a crença e a confiança de que o Deus que falou vai cumprir. Nós estamos falando de um cara que negou, de um cara que traiu, de um cara que falou que não ia embora e foi, de alguém que espalhou uma fofoca, depois de ter sido perdoado por Jesus, depois de estar tudo certo, ele vai e espalha uma fofoca ainda. Eu acho que Jesus fez assim, ó, bateu a mão na tela e falou: não é possível, cara, acabei de perdoar você vai lá e faz uma fofoca. Atos capítulo 2, verso número 14, a parte A do versículo vai dizer: então Pedro levantou-se. Nessa noite, irmão, chegou a hora de você se levantar. Não são as suas emoções que vão te parar, não é uma fé lógica que vai te parar, não é a religião que vai te parar. A fé vem antes de todas essas coisas. Não é a palavra negativa que foi lançada, não é a mentira de Satanás sobre a tua cabeça, é aquilo que Deus disse que faria sobre a tua vida. Se coloca de pé. Se você chegou aqui cansado, desanimado, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar de quem você é na presença dEle. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você desanimou. Se você chegou aqui é porque ainda existe uma fé dentro do teu coração. Se você chegou aqui é porque ainda existe uma fagulha. O Senhor, Ele só quer jogar lenha nesse fogo e Ele quer acender a chama de volta dentro do teu coração. O Senhor manda te dizer uma coisa: o mês de outubro só está começando, irmão. Outubro, novembro, dezembro. Deus pode fazer mais nesses 3 meses do que fez em todo o ano na tua história. Deus pode trazer o teu marido para a casa do Senhor. No próximo batismo Ele pode estar descendo as águas aqui. Pastor, o que eu necessito? Fé. Não deixar apagar aquilo que Deus acendeu dentro do teu coração. Ainda esse ano você já pode estar viajando, pregar o evangelho em lugares que você nunca imaginou. Mas pastor, nunca preguei nem na minha igreja, nunca preguei em lugar nenhum. Deus não se limita a lugares, Deus te leva aonde Ele quiser, irmão. Fé. Fé de que Deus pode pegar alguém em algum lugar dessa terra, ligar para você e falar assim: senti no coração de abençoar a tua vida. Fé para que uma causa na justiça saia ainda esse ano e você possa desfrutar de tudo aquilo que você um dia sonhou em desfrutar com a tua família. Ainda esse ano, ainda esse mês, Deus pode fazer. Fé, volte a orar, volte a acreditar. Se ainda tem uma fagulha acesa no teu coração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque Deus hoje vai reacender a chama dentro do teu coração. Deus hoje vai reacender a fé que estava se apagando. Deus hoje vai fazer milagres. Deus hoje vai colocar de volta a esperança dentro do teu coração. Hoje Deus vai começar a liberar dom sobre a tua vida. Hoje Deus vai te lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu. Vai acontecer. Fé. Vamos adorar o Senhor. Sai do seu lugar, vem para cá.